Bom dia, graça e paz, amém. Nós estamos na quaresma, período de 40 dias, praticamente, que antecede a Páscoa. A Páscoa é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E no texto de hoje, nós vamos poder, ver um ensinamento que Jesus estava passando aos discípulos, como servir. E aí eu intitulei essa pregação de hoje como Sou apenas um servo. Vamos meditar nessa palavra, o qual está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 13. Essa é uma passagem muito conhecida no meio dos cristãos, onde nós podemos ver que Jesus estava passando ali um ensinamento para que fosse a marca dos discípulos, começando pelos primeiros 12, para que possa estar chegando até nós. A partir do versículo 1 até o 17. Diz assim: faltava somente um dia para a festa de Páscoa. Jesus sabia que o dia tinha chegado, a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu-lhe Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é o mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Até aqui. Basicamente, nós podemos ver que Deus quer que você e eu, sirva aos outros com um coração humilde.
Um destaque muito importante, que eu vejo que Deus tem trabalhado na nossa igreja, no coração dos nossos irmãos, para que a gente possa ter um recomeço, né, no sentido de como fazer com que a nossa igreja seja movida pelo Espírito que Jesus colocou ali no coração daqueles discípulos. Então nós percebemos aí no versículo 4 e 5, se nós olharmos, que fala que Jesus, né, estava ali amarrando a toalha na cintura e tendo preparado ali a sua água com a bacia, e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Fico pensando eu aqui, se nós estamos preparados para que possamos fazer esse ato, praticar esse momento na nossa igreja, no dia de domingo de Páscoa. Então nós temos aí alguns dias, daqui até chegar o dia 31, né, do mês que vem, para que a gente possa nos preparar espiritualmente, para que a gente possa, no mesmo ato, no mesmo sentido, possamos praticar isso espiritualmente na nossa vida. Porque vamos pensar um pouco, naquele tempo, né, a Palestina ali, era como era aqui Pedro Juan, era como qualquer outra cidade aí, que se iniciou porque não tinha asfalto, né? Então todo mundo caminhava por aí a pé, e também não tinha calçados assim adequados que cobrisse todo, né, todo o pé. Então esse era assim de uma forma que sujava-se totalmente com a poeira. Então vamos imaginar essa situação. Essas pessoas, quando vai entrar nas casas, aí tem um anfitrião ali, a pessoa que recebe, né? Então o que ela faz? Cortês, ela vai lá e chama uma pessoa menos conhecida, uma pessoa que seja assim menos notada, para que ela possa acolher as pessoas que vêm da rua e vai lavar os pés dessas pessoas. Fico pensando para nós. Vamos imaginar, Jesus, por tudo aquilo que ele ia passar ali, nesse tempo de crucificação, ele ainda teve um momento de chamar ali os discípulos e mostrar para eles, mesmo ele sabendo que ia sofrer tudo aquilo por cada um de nós, ele se colocou ali, né, para que fosse um servo. Eu quero dizer que você e eu somos somente um servo. E esse é o nosso grande desafio. Imagina Jesus, né, sendo ele assim, filho de Deus, sendo ele Deus 100%, imagina ele lavando aqui, chegando aqui, vai lavar o pé do Assarre, acho que é o pé maior que tem aqui na igreja, não sei, aí, imagina Jesus entrando aqui e falar, vem cá, Assarre, hoje eu vou lavar seus pés sujos. Ai, Jesus, embora ele fosse assim o líder, né, o líder, aquele camarada, né, que era Deus também, ele se colocou assim de uma forma de humildade, né, com uma simplicidade para servir. Então, já que Jesus chegou até aqui, agora ele colocou à disposição, quero dizer para você que Jesus servia de coração. Como está, né, o nosso coração?
em termos de querer, né, olhar para Jesus. Acredite que nós temos que ter um coração humilde, né? Porque coração humilde significa compreender assim, de uma forma de a gente poder apreciar assim, e dar valor às pessoas, de uma forma que aonde ela possa se sentir respeitada e sentir amada. Você se sentiu assim, só de escutar isso, Assarri, sentiu amado por Jesus ou não? Você imagina uma pessoa que não conhece, né, chega aqui e se coloca aqui como um maltrapilho, né, um sugismundo, e se coloca ali e nós vamos recebê-lo. Nós, como uma pessoa humilde, nós temos que fazer o que é mais necessário, é dar valor a essa pessoa. Nós temos que ajudar ela, porque ela é alguém que tem necessidade. Se olharmos para o conteúdo da nossa pregação, a gente vai ver, da nossa palavra de hoje, olhando no decorrer, a gente vê que Jesus está falando de uma forma assim, de mostrar o significado, né, do pé, em relação assim ao corpo, né? O pé do pecador e ao mesmo tempo sendo o corpo de Cristo. Pecador dentro da igreja de Cristo. Tem aqueles que estão dentro e aqueles que estão por chegar. Jesus estava servindo os seus discípulos que ele os amavam. Eu quero dizer para você que esse é o meu coração. O meu sentimento que eu tenho é de amar cada um de vocês. Sabe, que compartilha, que caminha todos os dias, assim, dentro da igreja e fora da igreja. E esse é uma forma de a gente demonstrar esse amor, porque Jesus, né, Ele é o nosso Salvador, e Ele fazia essa condição de amar as pessoas que estavam do seu lado. Deus, Ele nos dá um coração assim de amor, um coração assim compilado, né, no sentido de estar grudado ali na palavra e na pessoa de Jesus. Deus quer que você e eu sirvamos aos outros de coração humilde. E em Gálatas fala que Deus quer que você, né, e eu sirvamos de uma forma que enquanto nós tivermos oportunidade, né, façamos o bem para todos. E esse bem vai nos trazer assim como aquilo que é o propósito que Jesus tem para cada um de nós, que seja, né, Ele está nos ensinando, assim como ensinou aos discípulos, uma lição de verdadeira grandeza. Qual é esse sentido da verdadeira grandeza de a gente poder estar servindo a Jesus? Nós podemos ver assim uma coisa muito assim engraçada no momento quando a gente lê a passagem que está no versículo 6 a 8, quando fala de Pedro, né? Pedro com aquela situação dele que ele é muito impetuoso, muito assim, né? Demonstrava muito corajoso, muito assim rebelde muitas vezes assim, né? Ele não quis que Jesus lavasse, né, os seus pés. Hoje, acredito que, né, a gente colocou aqui uma situação de exemplo, a gente está falando porque a gente já conhece, né, o acontecido, mas se nós pensarmos que sem o conhecimento, será que a gente permitiria? Falar, não, Jesus, faz o seguinte, eu não quero que você lave, senta lá que eu vou lavar os seus pés. Não é? Sabendo quem é Jesus é fácil,
Mas se chegasse, né, essa pessoa estranha, né, chegasse aqui e se colocasse nessa disposição de querer fazer isso da mesma forma, será que nós teríamos essa condição de querer reverter a situação, de querer lavar os pés? Pedro ficou ali perturbado, né? Ele ficou perturbado e com a ideia de Jesus, o nosso Salvador, seu Salvador assim, né, de se rebaixar. Normalmente nós levamos isso uma forma de estar se rebaixando, né, e poder estar servindo. E eu fui aqui por imprudência minha, eu vi ali que tinha uma sujeira ali na parede agora, e na hora do louvor eu falei, vi aquela coisa muito assim, e eu fui lá, taquei o dedo assim, pensando que era uma sujeira, e quando eu peguei lá, eu fui pegar e fui jogar, aí era um chiclete, grudou tudo na minha mão. Às vezes são pequenas coisas que nos incomodam, né? E a gente vê quanta sujeira tem aí por ser limpo, por muitos que realmente andam numa via que seja aquela de sujeira com relação àquilo que Jesus está nos falando aqui, que seja a sujeira que muitas vezes a pessoa ainda não conheceu, né? Ela não foi servido ainda na condição de uma pessoa que pudesse ter conhecido a Jesus. Nós olhamos para a Bíblia e vemos que o escravo não foi invenção do homem. O escravo, ele foi gerado de uma forma de poder servir aos homens naquela época, que coube a Deus, né, ser daquela forma, mas aquilo foi por um certo tempo. E Deus trouxe a liberdade, né, para os homens. Primeiramente, os homens agirem em forma de querer criar leis para poder realmente fazer libertar as pessoas da escravidão. Mas muitos ainda, ainda nos dias de hoje, tem pessoas que ainda são escravos, são trabalhadas como escravos, mas não é isso. Então, se nós nos colocarmos aqui, chegar aqui, que nós temos que chegar a ser contratado para servir aqui na igreja, para poder fazer só aquele serviço que ninguém gosta de fazer. Se é uma pessoa que já está caminhando, ela não vai se incomodar. Mas se é uma pessoa recém-chegada e você vai dar para ele o pior, não vou falar de pessoa, mas vou falar de mim, quando eu fui para o emprego, e eu fui contratado, e eu por ser o mais novo, e por ser mais novo funcionário, você vai ser, o seguinte, você vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a primeira coisa que você vai fazer de manhã é limpar o banheiro, e você vai fazer, né, deixar tudo em ordem, aí depois você pode trabalhar. Por questão de necessidade, a gente se coloca ali, porque eu estava sendo pago para trabalhar, mas como nós somos chamados aqui, né, sem receber nada, a falar, eu podia rejeitar, não sou escravo, né, eu posso escolher, então eu vou buscar outro lugar. Mas percebemos que na condição que Pedro colocou ali, né, como se Jesus fosse na condição de estar servindo como escravo. Por isso que realmente mexeu muito com ele. Mas Jesus falou para ele que se ele ali não obedecesse, ele não ia, né, ele não teria com o Senhor, né, um relacionamento, se ele não permitisse que Deus lavasse seus pés, ele não teria comunhão. Queremos ser igual, talvez a Pedro, mas queremos ser libertos como Pedro. Aí quando Pedro entendeu mesmo a situação, qual assim, já era o propósito, então ele falou aí no versículo 9 e 10, ele se colocou de uma forma que Pedro não só pediu assim para Jesus lavar ali seus pés, mas como pediu para lavar praticamente, né, o seu corpo inteiro. Pediu para lavar mão, cabeça, né?
Mas o que nós pensamos aqui? Qual era o ensinamento de Jesus para nós? Que Jesus estava passando para nós? Jesus estava dando uma lição para nós ali. Jesus estava passando um ensinamento. Porque quem crê em Jesus, quem crê nele e aceita ele na sua vida, na sua caminhada, né, ele fica com o coração limpo, com o coração purificado. Disse que sua cabeça, né, no sentido assim, e suas mãos estavam lavadas já. O significado com relação aos pés era o quê? Era o pecado. O seu corpo, praticamente está dizendo que ele já está salvo. Significa que ele tem a salvação, que nós temos a salvação. Mas que infelizmente com a situação do mundo, os nossos pés eles ficam assim sujos diariamente. Por isso que nós temos o hábito de tomar banho todo dia. Não é? Quando chega da rua, a primeira coisa que a gente quer chegar em casa, eu quero tomar um banho, eu quero ficar limpo. Né? Então assim é a purificação que nós devemos fazer da mesma forma, diária, com relação assim aos nossos pecados. Então é pegar os nossos pés, que, né, nesse símbolo, simbolizando que é o pecado, que a gente possa estar lavando isso no dia a dia. No versículo 12, né, Jesus perguntou aos discípulos, vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que eu fiz? Olhando para a nossa situação assim hoje, se você lê simplesmente com os seus olhos, com o teu espírito, com o teu entendimento, você se sente hoje assim que você já entende e compreende essa passagem, e que você realmente já assim, pode dizer para o Senhor, que você, né, eu tenho esse conhecimento, e passar com clareza, que você tem certeza que você está entendendo Ele, que você está praticando na sua vida. Jesus, quando falou isso para os discípulos ali, Ele queria ter certeza, que se realmente os discípulos haviam entendido. Então eu estou perguntando para vocês da mesma forma, o significado de Jesus ter lavado os pés deles. Jesus, com esse ato, ele estava mostrando para os discípulos o seu amor, ele estava mostrando para eles, ensinando a verdade que a Bíblia, né, nos traz hoje. Agora, quando nós lemos, quando nós vimos isso aqui, nós olhamos simplesmente, nossa, ficamos admirados, né, com Jesus, com a simplicidade, com a humildade de Jesus. Jesus mostra para ele, assim no sentido assim para os discípulos, que ele mesmo sendo o mestre, mesmo ele sendo o Senhor, ele estava disposto a se humilhar. Olha só, né, a grandeza de Deus, né? E ele se fazia o papel de servo. Sou somente servo. Jesus se coloca nesse lugar, ao lavar os pés ali dos discípulos. A gente só medita, só pensa, só fala nessa condição quando chega a Páscoa. A gente começa a olhar para essas partes, a gente começa a se condoer, começar a sentir assim, né, necessário em fazer alguma coisa. Mas esse é para que a gente possa agora aprender e que a gente possa ficar pronto como servo para poder, né, passagem pós-Páscoa, nós possamos estar pronto a servir ao Senhor. São um período que nós como cristãos temos que entender que Páscoa é a data mais importante do cristão. Ela é a data mais importante, não porque Jesus nasceu, mas porque Jesus morreu
e ressuscitou por cada um de nós. Nós temos que ter esse sentido para nós. Então Jesus, ele ensina ali. Ele ensina os discípulos que deveriam estar ali, né, pronto e poder agir como servo. Você já sentiu tocado em seu coração? Deus quer que você sirva aos outros de coração, mas um coração simples, um coração que esteja ali. A Gil falou hoje de manhã, e confirmação que Deus fala, que ela se colocou, sou apenas um servo. E eu vejo que Deus está colocando para nós que é isso que Ele quer para cada um de nós. Muitas vezes não somos capazes, muitas vezes nós não sabemos fazer, muitas vezes não temos essa coisa, mas quando nós colocamos que sou apenas um servo, eis-me aqui, né, que a pergunta, né, que nós precisamos ali alguém que possa fazer um café. Aí eu sei que eu não vou falar nome, mas falar, eis-me aqui, o café estava ali servindo, todo mundo toma, todo dia aquele cafezinho gostoso. Esse é um coração de servo, né, de servir, fazer por amor. Mas também vai lá e prova um pouquinho também, porque é bom, né, a gente poder se aproveitar das coisas. É difícil muitas vezes, né? É difícil a gente servir aos outros um coração humilde. Nós vivemos num mundo onde realmente a nossa corrida é maior com relação à conquista, a querer, né, ser servido. Normalmente nós queremos mais ser servido. Eu me lembro da minha esposa, quando nós casamos, era aquela coisa maravilhosa de o marido ser o primeiro em tudo, no sentido de receber tudo. E creio que Deus também trabalha no nosso coração. Aquilo não foi em vão. Então hoje eu sinto um coração grato a Deus por tudo aquilo que ela pôde fazer e eu quero devolver. Talvez não consiga devolver na mesma proporção de poder servir. Mas Deus tem colocado no meu coração. Não importa que eu vou fazer aí meus aninhos de vida já vivido, mas ainda tem tempo de poder retribuir tudo aquilo que ela pôde assim fazer por mim. Muitas vezes queremos exigir os nossos direitos, né? Será que dentro de um relacionamento com Deus nós temos direito de querer exigir alguma coisa? Será que nós só queremos fazer coisas que é importantes? Nós tivemos provas aí como cada um de nós é importante no acampamento dos jovens, que cada um na sua condição, na sua capacidade pode servir da melhor forma, não importa qual foi, né? Então eu vejo que é isso que Deus está querendo para nós, em termos de a gente agora com esse alvo a ser alcançado, aquele foco que nós temos como objetivo. Estamos aí agora pensando no nosso organograma, para que a gente falar assim, Deus, o que a gente já tem na nossa igreja? O que falta? Então vai ficar caixinhas, não é? Caixinhas abertas aonde falta. E aí a gente vai estar orando a Deus para que a gente possa preencher cada caixinha vazia. E somos gratos a Deus por aquilo que já tem nome na caixinha. Talvez a gente queira recompensa, mas tenha certeza. Jesus disse aos seus discípulos, quem quiser, abre aí Marcos, deixa na sua palavra aí, mas vai lá em Marcos 10:43. Disse, mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros.
Gostoso, né, servir os outros, não é? Correr para lá, para cima, para baixo, levar, trazer, sentir útil para Deus. Isso significa que se você quer agradar realmente a Deus, irá servir aos outros de coração. E mais importante, de boa vontade. Não por obrigação, mas tendo prazer. Você pode não ter notado ou receber assim agradecimento, né? Aqui na terra, aqui na igreja, no seu trabalho. Não se preocupa. Deus vai dar a devida recompensa para você e para mim, para nós que cremos assim que Jesus é o nosso maior exemplo, né? Então, quero que você e eu, que nós possamos ser humildes bastante para fazer os trabalhos no qual assim parece pouco importante. Amém? Amém? Como você pode servir os outros? Que você possa colocar isso para Deus. Jesus quer que possamos compreender o seu ensino e que possamos dar algo mais. No versículo 15 fala, voltando ao nosso texto, versículo 15, Jesus deu o seu exemplo, e Ele quer que façamos o mesmo, servindo uns aos outros de coração humilde. Ele diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. É esse mandamento que Jesus nos dá. Deus abençoará cada um dos seus servos, se colocarem em prática o que sabem. Não importa o que você sabe fazer, ou o que você não sabe fazer, que Deus ensina, que Deus capacita. A bênção e a felicidade é o resultado da prática da humildade de servir aos outros em obediência. Versículo 16 e 17 fala: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito de verdade, para ficarem com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não se pode ver nem conhecer, mas vocês conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Para encerrar, Deus quer que você sirva aos outros com coração humilde. Quando você serve aos outros, você e eu estamos seguindo o exemplo de Jesus, sendo obediente a Ele. Ao obedecer-lhe a Deus, que seja a palavra humilhar e servir, se for para isso, você vai estar escolhendo o caminho do bem, o caminho de Jesus para a verdadeira grandeza. É essa a grandeza que Jesus quer no coração de cada um dos seus filhos. Amém? Vamos orar. Deus Pai Santo, maravilhoso e digno de toda honra e toda glória, de todo louvor. Somos gratos, Deus, pelo Teus ensinamentos. Grato, Deus, porque Jesus, quando esteve ali com os discípulos,
colocou-se como ser somente um servo. E Ele nos deixou, Deus, esse mandamento para que nós pudéssemos segui-lo, em forma de demonstrar esse amor, essa humildade que Jesus se colocou, se colocando ali na cruz, como no pecador em nosso lugar. Nós que deveríamos estar ali, e Ele como servo, como sendo Deus, se colocou ali como cordeiro, para que nós pudéssemos hoje, Deus, ter a salvação, e como fruto, Deus, daquilo que foi a sua entrega, Ele nos compromete a seguir o teu mandamento de buscar ser o menor, que a gente possa ter esse coração de servir, coração humilde, para que possamos ter gratidão por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Sabemos que talvez corremos atrás de coisas, mas não existe tesouro maior que seja o tesouro do céu. Que aquele lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós, nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome aqui na terra, esperando até que Jesus venha. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pedimos também que o Senhor venha nos abençoar a nossa semana, abençoar, Senhor, o nosso trabalho, na vida espiritual, na saúde, que o Senhor venha suprir nossas necessidades, Senhor. Pedimos para que em tudo, Deus, o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor, especialmente, Deus, venha estar conosco, fortalecendo, Deus, a nossa fé, renovando, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito. Venha, Senhor, perdoar, Senhor, nossas faltas, perdoar os nossos pecados e trazendo, Deus, vida em cada um de nós e abençoando, Deus, a cada lar aqui, de cada um dos nossos irmãos, para que, Deus, a harmonia, a unidade da Tua presença seja presente, Deus. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode estar se levantando. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.